Então eu já separei aqui os materiais que foram divulgados, estão todos abertos aqui na minha tela, certo? E vou destacar alguns pontos principais, né, desses materiais. Eu vou usar aqui o meu quadro branco, né? Então, o primeiro tópico da disciplina foram as medidas de posição ou medidas de locação. E aí, nesse sentido, eu posso destacar aqui, né, as medidas de posição, né, que são aqui discutidas no material: média, mediana e moda, certo? Essas medidas são conhecidas por medidas de posição ou medidas de tendência central. A ideia aqui é que essas medidas elas representem uma característica de uma amostra, né, de uma massa de dados que se refere a uma localização, uma locação, né, uma posição, ok? Então é importante entender que as três medidas buscam ter esse tipo de referência, uma referência de posição, mas elas também têm as suas formas de cálculo e algumas fragilidades, né, com relação, por exemplo, à média, né? A média é um parâmetro que, quando a gente trabalha com estimativas da média, ela pode sofrer muito com a presença de valores extremos, né, dentro dessa amostra. Então, a presença de valores extremos afeta a média, né? Isso gera assimetrias na distribuição dos dados, né? A moda é um valor mais frequente, né, que a gente encontra aí na amostra, né? No caso, o que a gente observa são os dados observados. Então, o cálculo da média, né, do ponto de vista teórico, né, a gente chama a média de esperança, o valor esperado, né? E aí, daqui a pouco eu vou falar mais à frente como que a gente lida com esses conceitos de forma mais teórica, assim, de uma forma probabilística, vamos dizer assim, né? Mas aqui nesse momento eu vou mostrar os conceitos de forma mais amostral, né? Então se supõe aqui que a gente tem uma amostra que tem uma quantidade de informações, né? Essas informações vão servir para a gente calcular essas, vamos dizer assim, estatísticas, né? Que são também fazem também parte de um conjunto que a gente pode dizer assim de estatísticas sumárias, né, dos dados, ok? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse banco de dados, né, que está lá na figura 3.2, né? É um banco de dados que está disposto naquele gráfico, diagrama de ramos e folha, né? Então, nesse diagrama de ramos e folha, nessa primeira linha, né, tem-se um resumo, né, de como que está a escala, como que se refere à escala desses dados. Então, a primeira escala é o 0, depois o 10, né? Então, esses números aqui seriam, por exemplo, isso aqui é como se fosse a regra da escala dos dados, né? Então, é como se nessa primeira linha a gente tivesse uma descrição geral de como vai ser a disposição desses dados. Às vezes se coloca decimal e depois você põe uma unidade de 10. Então aqui o que eu estou dizendo é que a primeira essa primeira escala aqui, vamos dizer assim, ela não está sendo considerada, mas a segunda ela já vem uma escala de 10,
Então é como se eu fosse direto aqui, né, para o 24. Juntando esses dois eu tenho 24, 25, né? Então nessa primeira coluna aqui eu teria, né, a dezena, vamos dizer assim, né, a orientação da dezena, e aqui o restante acompanhando as unidades. Então você tem uma quantidade de números, por exemplo, aqui dispostos com valores aqui de 24, né, por exemplo, 24, 25, 26, tem dois 26, né, um 29 e um 29 também, mais um 29. E aí, bem, então nessa disposição aqui de dados, se a gente fosse calcular, por exemplo, a média, né, e aí eu já posso colocar aqui direto, né, já colocando aí as observações do material, eu poderia pensar aqui na idade média, certo? A informação da média, já contemplando aí a ideia de que você tem o banco de dados, né? 24, 25, 26, tem dois números 26, dois 29, um 31, um 35, um 36, um 37, 38, 42, 45, 51, 53, né? Daí essa soma aqui, né? Você soma tudo, divide pela quantidade de observações. São 15 observações, certo? E a soma delas dá 527, o que resulta numa média amostral aqui em torno de 35,13. Bem, então a média amostral nem é algo tão complexo, né, de se calcular, todo mundo conhece. A primeira coisa que se calcula é a média, né, num conjunto de dados. E aí talvez seja mais interessante, certo? Então nesse caso aqui você teria uma referência de locação, né? Então, em média lá você tem nos seus dados, se você tivesse uma referência, né, seria uma referência de centro, né, uma coisa de central assim, seria o 35,13, né? Aí se a gente quiser pegar o dado mais frequente, né, você tem aqui, ó, 24, 25, 26 acontecendo duas vezes, né, o 26 acontecendo duas vezes, o 29 acontecendo duas vezes, e todos os outros números dessa amostra acontecem apenas uma vez. Então, na moda, né, o que a gente observa? Que o 26 e o 29 são os dois valores que têm a mesma frequência. Então, essa distribuição aqui desses dados, ela pode ser dita como uma distribuição bimodal, certo? Uma distribuição bimodal. Então, colocando aqui o termo, né, a distribuição bimodal, que é a disposição desses dados uma forma que apresenta dois números mais frequentes. Se a gente for pensar aqui em termos de mediana, né, e aí eu estou passando aqui as definições bem rapidamente para a gente não perder muito tempo com esses conceitos iniciais. Bem, então, se a gente for pensar aqui na mediana, né, na mediana aqui agora, a gente precisa ordenar, né? Então sempre que a gente pensa na mediana, né, de um conjunto de dados, a gente precisa de uma coisa que a gente chama de estatística de ordem, né? A gente precisa ordenar essa amostra. Então 24, 25, então como aqui já está disposto numa ordem crescente, né? Então 24, 25, 26, duas vezes, 29, 31. Então eu vou contar quantos números tem, eu já sei que tem 15. E se o número é ímpar, a gente pega o termo central. Caso contrário, vai ser os dois termos centrais. Então se quiserem olhar lá a definição formal aí
mediana, né? Então aqui, ó, se o número, o tamanho da amostra for um número ímpar, então você vai pegar o termo central, que é tamanho da amostra mais 1/2. E se for par, aí vai tomar, né, os dois termos centrais, que é o n/2 e o próximo, e o seguinte, o vizinho dele à direita, que é o n/2 mais 1. Certo? Então é assim que a gente calcula a mediana. Então, observando aqui os dados com 15 de tamanho, né? O tamanho amostral é 15, ou seja, o n aqui é 15. Então, eu posso assegurar aqui que vou trabalhar com um número ímpar, né? E a fórmula vai ser essa. A gente chama de Q2 porque os dados vão estar dispostos assim, ó, 25%, certo? À esquerda desse primeiro quartil, que é o Q1. Aí o segundo quartil, ele acumula 50%, é o que a gente chama de Q2. Então daqui para a esquerda você tem 50% dos dados são abaixo, né, ou menores ou iguais que o segundo quartil. O terceiro quartil é o quartil 75%, né? Então vai de 25 e 25. Então daqui para cá você tem 50%, daqui para cá você tem 75%, né? E assim por diante, né? E aí a mediana fica ali com 50%. Então, para achar o quantio mediano, nós vamos pegar o 15 mais 1/2. Pega a ordem 15 mais 1/2, que é a ordem, né? Isso na amostra ordenada, né? 16/2 dá 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a mediana vai ficar aqui no 35, certo? Essa vai ser o resultado da mediana. Então aqui seria o valor mediano desses dados. E aí já falei de média, mediana e moda, isso de forma bem geral, certo? Aí o mais importante aqui que eu quero fazer com vocês é considerando quando os dados estão dispostos em frequências, como que a gente pode fazer esses cálculos nesses casos, né? Então algumas propriedades são importantes aí da gente saber aí sobre as medidas de posição, de locação, né? Então, uma primeira propriedade é que todas elas vão estar entre o mínimo e o máximo da amostra, podendo ser, inclusive, esses valores, né? Essa é a primeira propriedade. Uma segunda propriedade, certo, é que se nós somarmos uma constante, certo, somando uma constante a todas as observações, e aqui essa constante eu vou chamar de K, certo? Então essa segunda propriedade diz o seguinte: se você adicionar uma constante a todas as observações, as medidas de locação se deslocam conforme essa constante, na direção dessa constante. Então, se essa constante for positiva, os dados vão se deslocar à direita, né? E se for negativa, vai haver um deslocamento à esquerda. Então, média, mediana, moda, todas essas medidas
vão se deslocar conforme você adicionar uma constante a todas as observações. Então, uma terceira propriedade é que quando a gente multiplica, né, os dados por uma constante, as medidas de locação vão ser infladas conforme essa constante. Então, se essa constante for uma constante, por exemplo, maior que 1, você está inflando os dados, né, para valores superiores, vamos dizer, aos valores já anteriores. Já se você faz uma multiplicação por uma constante entre 0 e 1, você está fazendo uma redução, né, comprimindo esses dados. Então, o que acontece com as medidas de locação é que elas vão sofrer esses ajustes, né, de expansão ou compressão conforme seja a dimensão dessa constante, certo? E aí é importante vocês terem essa ideia, porque quando você multiplica os dados por uma constante, isso você acaba alterando a escala, né? Você faz uma alteração de escala, né, no seu banco de dados, e aí as medidas de locação acabam sofrendo esses ajustes. Bem, então, só para isso aí são algumas propriedades com relação às medidas de locação que eu acho importante vocês saberem. E aí vamos pegar aqui um exemplo, né, de uma tabela, certo? Uma tabela de frequências, né? Uma tabela de dados. Deixa eu pegar aqui novamente. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma disposição de dados em classes. Então como é que eu posso identificar isso aqui, né? Então veja que eu tenho uma classe de valores que sempre é assim, né? Numa faixa de um intervalo, né? Sempre fechado à esquerda e aberto à direita. Então de 3.200 a 4.021 você tem uma classe, que aqui nesse caso é uma classe de renda, certo? Aqui uma segunda classe de 4.021 a 4.842, uma terceira classe, e essas classes vão, né, se dispondo aí de forma que você tem aqui um aumento de renda conforme as classes vão progredindo. Dentre as classes, eu posso observar também, né, um ponto médio, que seria aí um valor central aí nesse intervalo, certo? Uma média dos valores em cada intervalo. Então você tem aí as médias, que são como sendo centros gravitacionais aí nesses intervalos. Então cada classe, né, tem o seu ponto médio. E aí nós vamos observar aqui as frequências em termos de observações e em termos relativos, ou seja, um percentual com relação ao total de observações. Então esse 26,67 é o 4 sobre 15. O 1,33 é o 2 sobre 15 e assim sucessivamente, assim por diante. De forma que a soma dessas frequências relativas totaliza, né, o 100% dessa amostra, que corresponde a uma amostra de tamanho 15. Certo? Então aqui, se você vai olhar a frequência simples, ela é contada assim. Na frequência absoluta, quer dizer, acumulada, a gente vai acumulando os valores. Então, nesse segundo caso, eu começo com 4, quando passa
pelas 4 primeiras observações, você acumula mais 2, totalizando 6. Depois acumula mais 2, totalizando 8. Depois mais 3, totalizando 11. E por último, você acumula mais 4, totalizando 15. Dessas 15, aí você tem aí, se você pensar em termos cumulativos, 26,67%. Depois você sobe para 40%, quando você passa pelas outras duas observações. Passando pelas próximas duas, você acumula 53,33%. Passando pelas 3 próximas, você acumula 73,33%. E passando pelas 4 últimas observações, você finaliza aí totalizando todos os valores observados, ou seja, 100% da amostra. Então isso aqui é o que a gente chama de função acumulada, né? Uma frequência acumulada, e aqui é como se fossem as frequências relativas. Então o que a gente vai fazer para calcular, por exemplo, a média num conjunto de dados como esse? Então é basicamente observar as frequências observadas em cada classe. Então nesse caso são 4 observações, aí você usa o ponto médio para representar aquela classe que tem 4 observações. Então são 4 ocorrências a 3.610,5. Tem mais 2 ocorrências a 4.431,5. Tem mais 2 a 5.252,5. E tem mais 3 a 6.073,50. E 4 a 6.894,50. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essas frequências absolutas como pesos. Ou você usa as frequências absolutas ou usa as relativas, já pensando aí como sendo probabilidades, né? Então você teria esse valor a 26,66 de frequência, esse segundo valor a 1,33. Então o que se faz é fazer o cálculo da média considerando essa ponderação entre os valores observados deixa eu diminuir aqui. Então olha lá, se a gente olhar aqui o valor, né? O 4 sobre 15 é o peso do 3.610. 2 sobre 15, que é 1,33, é o peso de 4.431. 2 sobre 15 também vai ser o peso do 5.252. 3 sobre 15 vai ser o peso do 6.073,50. E 4 sobre 15 é o peso de 6.894,50. Então é uma média ponderada, né? Usando as frequências relativas, certo? O resultado disso aqui, se vocês fizerem as contas, isso vai dar 5.307,23 centavos aproximadamente. Então essa é a referência de locação através da média, certo? Da média. Se a gente fosse pensar em termos de mediana, aqui, bastaria olhar a classe que tem mais frequência, né? Em termos de
de mediana, né? Então desculpa aí. Se a gente fosse pensar na moda, acabei confundindo aqui a sequência, né? Então na moda, quais são as classes que possuem os valores, possuem dados mais frequentes, né? Quais são essas classes? Então você tem aqui 4 valores observados nessa classe aqui 1, né? Então aqui tem 4 observações aqui e tem 4 observações aqui, né? 4 e 4. Então se fosse pensar na moda, você poderia pegar a moda como sendo os pontos médios dessas duas classes, considerar a base de dados como bimodal. E nesse caso, as duas modas seriam 3.610,50, seria a moda 1, e a moda 2 seria o ponto central da última classe, né? Seria 6.894,50. Então teria uma distribuição bimodal. Em termos de mediana, o que a gente vai fazer, né? Olha o conjunto de dados e a frequência acumulada. A mediana, ela tem que jogar para a esquerda 50% da amostra, né? Uma amostra ordenada. Então, se a gente olhar aqui, ó, a primeira classe eu tenho 26%, 26,67%. Passou pela segunda, você armazena 40%, né? Porque é os 26%, né? Mais são 6 observações de 15, né? Que você leva. Deixa eu até ver isso aqui. Eu acabei de ver aqui um erro no material. Aqui não é 1,33, tá? Vamos corrigir isso. Aqui é 13,33, né? Então 13,33 aqui. 13,33. Tem um errinho aí no material. Aí vamos ver aqui o 3 sobre o 20 também. Só para a gente confirmar aqui, né? 3 sobre o 15, né? Que é 20%. E o 4 sobre o 15, que dá os 26,67 mais ou menos. Então aqui, por isso que deu 40, né? Então 26 com 13,33 dá os 40%. Certo? Então tá errado aqui e aqui tá certo. Então 26,67, aí acumulou, foi para 40 quando passou pela segunda classe, e, né, na terceira classe, quando passa pela terceira classe, vai para 53,33, que é o 40 mais os 13,33. Aí veja, nesse ponto, né, você tem primeira classe, certo? A segunda classe, e na terceira classe é que se chega num ponto em que se passa dos 50%. Então aqui no meio dessa terceira classe, ou em algum ponto dela, é que vai estar essa mediana. E daqui para a esquerda tem que ter 50%. Tem que ter 50%.
50%. Então, esse Q2 vai estar aqui, na terceira classe. Aí o que a gente vai fazer? Uma proporção, né? Porque daqui para cá, pegando esse segmento, né? Nessa faixa aqui, eu tenho os 40 que eu já acumulei nas duas primeiras classes, que é esse 40 aqui, mais uma quantidade para dar os 50, né? Uma quantidade para dar os 50, e aí que seria os 10%. Então nessa faixa aqui você tem 10%. Tem os 10% aqui, certo? E na faixa inteira, né? Considerando aí a faixa inteira, o valor que se acumula nessa faixa é de 13,33%. Então tem que se fazer, certo, uma diferença, né, entre o extremo superior da segunda classe, né, com o valor mediano, que aqui eu estou chamando de Q2, certo? Então, quem é o extremo superior da segunda classe? Eita, peraí que tá, ficou bem em cima aqui. Então olha lá, na segunda classe o extremo superior 44.842. 4.842. Então vai pegar o Q2 menos esse 4.842, né? E o extremo inferior da terceira classe, 4.842. Aí vai sair daqui para o outro extremo, que é 5.663. Então vamos fazer a regrinha de 3, né? Observando a relação 10, né, que é os 10%, está para, né, os 13,33%. E aí, se for por cento aqui e por cento aqui, a gente pode simplesmente simplificar esse percentual, e simplesmente esse percentual vai sumir daqui. Então isso aqui tem que ser equivalente ao Q2 menos esse extremo aqui, que é 4.842, está para aí o tamanho dessa classe, que é a diferença entre seus extremos. A terceira classe, 5.663 menos, né, menos 4.842. Então 5.663 menos 4.842. Isso dá 821. Daí, ó, 821. A partir de agora, a conta é uma equação do primeiro grau em Q2, certo? Em Q2. Equaçãozinha do primeiro grau em Q2. E aí, explicitamente, Q2, certo? E aí a gente pode escrever aqui que Q2 vai ser igual a 821 vezes 10, 8.210, certo? Dividido por 13
10,33. Então peguei esse denominador, fiz o produto cruzado com 10, 821 vezes 10, só que aí eu preservei essa constante aqui, né? Deixei ela aqui, então ficou 10 vezes isso aqui sobre isso, e aí a gente vai adicionar agora 4.842. Esse vai ser o resultado, né, do Q2. Então 8.210 dividido por 13,33 mais 4.842. Isso vai dar 5.457,90 aproximadamente aqui. 5.000 457,90. Bom, isso aqui vai passar a ser a minha referência mediana. Uma referência que à esquerda dele, 50% das observações, e à direita dele, 50% das observações. 50% menores salários estão abaixo desse, e 50% maiores salários estão acima dessa referência. Certo? Isso aqui é o quantil, o percentil mediano. Bem, então, observando agora, então só ressaltando aqui, né, como que se calcula, né, a mediana. Então a gente pegou a frequência acumulada, observamos aqui 26 na primeira classe, 26,67, acumulou mais 13,33, foi para 40. Na terceira classe se passou dos 50, e aí a regra de 3 foi justamente o que da mediana até o final da segunda classe você tem 10%, e na terceira classe você tem 13,33%, faz uma regra de 3 do Q2 ao extremo superior da segunda classe contra, né, o tamanho aí do intervalo da terceira classe. Essa regra de 3 gera o Q2, que é a mediana aí da 5.457. Aí o que a gente tem que ver aqui agora são as medidas de dispersão. Aí tem algumas aí que são discutidas no material. Amplitude, desvios em torno da média, desvio médio absoluto, variância, desvio padrão. Como já tem uma discussão aí no material sobre as outras medidas, eu vou focar aqui, pelo nosso tempo, na variância, certo? E todas as outras, pelo conceito, vocês podem deduzir da mesma maneira. Em termos de propriedade, tá? Que é importante que vocês saibam algumas propriedades quando o assunto são as medidas de dispersão, né? A primeira propriedade é bem simples, todas são não negativas, certo? Essa é a propriedade número 1. Todas são não negativas. A segunda propriedade é quando a gente acrescenta uma constante, né, a uma medida de dispersão. Essa segunda propriedade diz o quê? Que quando a gente acrescenta uma constante, né, adiciona, essas medidas não se alteram. E imagina o seguinte: se você está alterando a dispersão dos dados, a única coisa que você está alterando aqui, quando você adiciona uma constante, é fazendo um deslocamento, ou para a direita, ou para a esquerda, quando você adiciona essa constante, ou quando você subtrai uma constante positiva. Então, você está simplesmente deslocando
a sua amostra, os seus dados para a direita e para a esquerda. Então, se o comportamento da dispersão dos dados era 1 com essa constante nula, ele não se altera, porque basicamente você não altera a forma da distribuição quando você adiciona uma constante, você apenas muda os parâmetros de locação. Então, os parâmetros de dispersão não são alterados com a adição de constante. Eles sofrem quando você acrescenta, aliás, quando você multiplica por uma constante. Ao multiplicar por uma constante, aí sim, eles sofrem alteração. E aí a propriedade 3, né? A propriedade 3 diz o que? Se você multiplicar por uma constante, aí sim, né? A amplitude, desvio médio e desvio padrão ficam todos multiplicados pelo módulo dessa constante. Mas a variância, por ela estar numa escala quadrática, né, ela sofre a multiplicação pelo quadrado dessa constante. Certo? Então, é lembrar o seguinte: desvio padrão, ele vem da variância. E a variância é uma medida de dispersão, certo? Que é calculada observando a média, certo? E os desvios quadráticos em torno da média. Então você tem a observação, a média e o quadrado desse desvio, certo? Quando você faz isso aqui e tira uma média disso, vou botar o n aqui, mas em geral se coloca n-1 por uma questão de centralidade. Mas se você faz isso aqui, você tem uma medida amostral, né? Porque essas fórmulas aí são amostrais de dispersão no entorno da média. Aqui tem uma barrazinha, acabei esquecendo. Então, quando você faz isso, você está trabalhando com um quadrado, né? Então, se os dados estão em segundos, isso vai estar em segundo quadrado. Se os dados estiverem em metros, vai estar em metro quadrado. Então, para você voltar à escala original dos dados, você tira a raiz quadrada. E aí o desvio padrão passa a estar na mesma escala dos dados, certo? No mesmo padrão de dimensão dos dados. E aí, quando você multiplica por uma constante, ele sofre com o módulo dessa constante, mas a variância com o quadrado, porque ele está na escala quadrática. Simples assim. Bem, então agora eu vou observar aquela mesma tabela que eu tinha antes. Então, só voltando aqui rapidamente, né? A gente discutir as propriedades, né, dessas medidas de dispersão. São todas não negativas, né? Quando você soma uma constante aos dados, não se alteram. É a multiplicação por uma constante, né? As medidas de amplitude, desvio médio absoluto e desvio padrão são multiplicadas pelo módulo, enquanto que a variância é multiplicada pelo quadrado dessa constante. Daí agora voltamos à tabela de frequências. Eu vou fazer o mesmo ajuste que eu fiz, certo, na tabela anterior, porque isso aqui não é 1,33, esse aqui também não, isso aqui é 13,33. 13,33. Aí o que a gente precisa fazer aqui agora? Se a gente quer calcular, se o objetivo é calcular a variância, né? Se o objetivo é calcular a variância, nós vamos usar a fórmula, né, que a gente observou na média, mas considerando aí agora os desvios, né, os desvios quadráticos em torno da média. Então olha lá. Então observando aqui, ó,
certo? Veja que eu estou colocando 1 sobre 15 aqui na frente, de forma que tudo vai estar dividido por 15, né? Tudo vai estar dividido por 15. Então, o 4 vai estar dividido por 15 e ele vai dar o peso dessa diferença quadrática, que é a diferença, né, do ponto médio da classe ao valor médio que a gente calculou anteriormente, 5.307,23. O 2 vai dar o peso a mesma conta, considerando a segunda classe. Na segunda classe, eu tenho um ponto médio de 4.431,50 com, né, uma média, né, que a gente já calculou anteriormente, de 5.307,23. E aí, observa a diferença quadrática. E aí, mais, né, o 2, e aí eu estou na terceira classe, vezes, e aí o ponto médio menos a média, tudo isso elevado ao quadrado, depois o 3, dando peso a 6.073,50, menos, né, o 5.307, que é a média dessa amostra. E o 4, que é a última classe, dá o peso a essa média, menos a média, a esse ponto médio, menos a média da amostra ao quadrado. Isso que está nesses colchetes é uma soma, certo? É uma soma completa. E aí você primeiro resolve a soma, depois multiplica por 1 sobre 15. Aí vai estar pegando as frequências relativas conforme estão dispostas aqui nessa coluna, né? Então, ou você vai direto usando as frequências relativas, ou então vai utilizar os pesos com a frequência absoluta e depois dividir tudo pelo total do tamanho da amostra. Esse valor aqui dá aproximadamente 16, 59, 638,72. Aí vejam bem, isso é um valor, né, que está numa escala quadrática. O que a gente precisa fazer, né, para trazer para a mesma escala dos dados é tirar a raiz quadrada desse valor, né? Então aqui é um número grande, né? 16, 59, 638,72. Aí aqui na calculadora a gente pode tirar a raiz quadrada diretamente, dá 1.288,26. Então a raiz quadrada disso aqui vai dar 1.000. Então, se a gente pensar aqui no desvio padrão, né, que é o sigma, né, vai dar mais ou menos isso aqui. Então, você tem um banco de dados com uma média, né, de 5.307 e um desvio padrão de R$ 1.289. Então, nesse caso, o sigma estaria na mesma escala dos dados. Por isso que quando a gente trabalha com a interpretação, às vezes você usa mais o desvio padrão do que a variância, certo? Importante detalhar isso aí. Então vamos falar aqui agora das variáveis aleatórias. E aí nessa parte de variáveis aleatórias eu acho importante
vocês observarem o seguinte. Então, primeira coisa é a gente saber distinguir, certo, o que é uma variável aleatória. Primeiro é saber, é entender, né, o conceito de variável aleatória, certo? Uma variável aleatória é aquela variável que não tem um comportamento determinístico, certo? Então, tudo que a gente possa imaginar que não tenha uma natureza determinística, que possa ser determinada, né, tem uma natureza aleatória. Então, isso é algo que a gente vê em muitas coisas, né? Por exemplo, eu sei que essa equação aqui, né, ela tem uma solução, certo? X mais 2 igual a 0. O x é 2 aqui, eu sei, absolutamente eu sei que o x aqui é 2, certo? Mas se eu lançar uma moeda aqui agora e quiser observar se o resultado vai ser cara ou coroa, eu não tenho essa certeza, certo? Daí eu estou tratando de uma variável com a natureza probabilística. E essa é a questão, né, entre o aleatório e o determinístico. Então o x aqui é 2 porque eu determino que o x é 2 por meio de uma solução analítica. Mas o lançar de uma moeda não tem um resultado determinístico. Ele tem uma natureza aleatória e vai depender, certo? O resultado vai depender da probabilidade de se cair a face cara ou coroa. E aí, nesse caso, as variáveis aleatórias têm essa característica, né, com essa natureza randômica, né? A gente chama de randômico também. No caso de um lançamento de uma moeda, né, o resultado desse experimento, certo, é cara ou coroa, certo? A gente consegue traçar, né, por exemplo, um lançamento dessa moeda. Em apenas um lançamento, eu posso dizer que ou o resultado vai dar cara ou vai dar coroa. E esse conjunto, né, com essas duas possibilidades é o que a gente chama de espaço amostral, certo? Espaço amostral. E aí, em cima do espaço amostral, você traça subconjuntos desse espaço amostral e cada subconjunto passa a ter uma probabilidade de ocorrência. E uma variável aleatória é justamente uma função que faz esse cálculo, que nos permite fazer esse cálculo. Então, eu vou pegar o exemplo que está no material, para quando vocês estiverem lendo aí, vocês conseguirem entender aí Então, o fato de ser uma variável discreta tem a ver com o espaço amostral, né? A cardinalidade dele, a característica desse quantitativo, né, de cada evento possível. São conjuntos, são subconjuntos de um conjunto que a gente chama de enumerável, certo? E pode ter, por exemplo, se você pegar uma variável aleatória que assume valores nos números naturais, essa variável aleatória
assumir valores num conjunto que, se a gente for pensar quantos números naturais existem, né? Então, por exemplo, qual é o maior número natural que eu conheço? Bem, se eu disser 1 agora, eu adiciono 1, eu já tenho o próximo. Então, eu tenho infinitos números naturais. Mas os números naturais, eles têm uma característica que outros conjuntos que nem todos os conjuntos possuem, né? Que é essa questão de ser um conjunto enumerável. Então, por exemplo, você consegue contar, é como se fosse uma coisa que a gente consiga ter uma característica contável, né? Contável mesmo, contável com V. Então, sempre que a variável aleatória tiver definida num conjunto que tem esse tipo de natureza, uma natureza contável, assim, enumerável, a gente diz que a variável aleatória ela é discreta. Nesse caso aqui, você tem ali o sexo das crianças em famílias com 3 filhos. E aí você tem um espaço amostral, né? Você tem aqui 3 meninos, 2 meninos, né? Aqui um menino, que são esses 2 casos aqui, esses 3, né, na verdade, e nenhum menino. Então vai de 100% meninos a 100% meninas, né? Então observe que eu consigo contar essa quantidade, né? É 0, né? Aliás, desculpa, vou pensar. Eu estou contando os meninos, né? Então é 3, é 2, né? É 1 ou é 0. Então veja que esse espaço amostral ele tem essa característica contável, né? Contável. Por isso a variável aleatória aqui ela tem uma natureza discreta. E aí, se a gente observar, né, eu posso definir as probabilidades de ocorrência desses eventos, né, olhando uma tabelinha como essa aqui, em que eu vou observar uma quantidade versus uma probabilidade. Então, aqui eu tenho x como variável e p de probabilidade de x ser algum valor dentro desse espaço amostral. E aí você tem a probabilidade de x ser 3, o 3 aqui seria esse, o 2, ou o 1, e o 0, 1 e o 0 aqui, por exemplo. Então, qual a probabilidade do x ser 3 aqui? Qual a probabilidade do x ser 2? E qual a probabilidade do x ser 1 ou do x ser 0? Né? Então, aí o que a gente pode fazer aqui, né? Bem, então é o seguinte, nesse caso aqui do exemplo, né, de ser criança, né, como essas probabilidades são muito próximas de 50%, então você ter trios de filhos, né, vai acabar sendo tudo a mesma probabilidade, então não é interessante esse exemplo. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o outro caso, que envolve aí uma comissão, né,
formada onde esse quantitativo não é igual para homens nem mulheres. Então aqui, por exemplo, pegando aqui uma comissão, você tem um grupo de 35 professores. Dos 35, 21 são do sexo masculino e 14 são do sexo feminino, né? E aí você quer formar comissões de três profissionais, né? E aí você quer analisar as probabilidades, né? São 3 profissionais, então a gente precisa construir aquela tabela, a tabelinha que descreve a probabilidade, né, de você ter 0 profissionais do sexo masculino, 1 profissional do sexo masculino, 2 ou 3, certo? Como aqui esses quantitativos são diferentes, né? Dos 35 você tem 21 contra 14, as probabilidades, né, individualmente ali para você escolher do sexo masculino ou feminino vão mudar. Então a tabelinha aqui que eu posso construir, né, ela vai utilizar aí o princípio multiplicativo de forma que para ter 0 homens na comissão, eu tenho 21, né, inicialmente aqui, 21, e de 35. Então, 21 homens de 35 vão ser escolhidos. Então, 100% homens, né? Então, 0 mulheres. Então, 21 sobre 35, 20 sobre 34, porque já foi escolhido 1, 19 sobre 33, porque já foram escolhidos 2. E aqui você vai perdendo, né, uma observação, porque você vai preenchendo a vaga com uma pessoa do sexo masculino. E aí o produtório dessas probabilidades é que vai dar o resultado dessa probabilidade de ser 0 mulher. Nenhuma mulher na comissão. Eu lembro aqui que se tiver 2 homens, aí você tem 21 sobre 35 inicialmente, cai para 20, perde 1 no denominador, e depois o terceiro vai ser uma mulher, tem 14 para escolher dentre 33. Aí 15%. Então, com uma mulher, tanto faz ela ser a primeira, ou a segunda, ou a terceira que foi escolhida da comissão, certo? Então, as probabilidades são as mesmas. Então, se for uma, você tem aqui as mesmas probabilidades. Com 2, aí você tem, escolhendo um homem, né? 21 sobre 35. Aí vai ter que escolher uma mulher, das 14 sobre 34 e 3 sobre 33. E aí, para escolher 2, essas probabilidades são as mesmas. E por último, né, a comissão por 100% mulheres. Aí você vai escolher 14 de 35, depois 13 de 34 e 12 de 33. Isso vai dar 5,6%. De tal maneira que essa tabelinha de probabilidades vai traçar aí uma distribuição de probabilidades. Essa distribuição de probabilidades vai dizer que 0 tem 20%, 20,3% de probabilidade, 1 tem 45, 2 tem 29, 3 tem 5,6. As principais características aí que vocês podem observar em variáveis aleatórias discretas, é importante vocês saberem encontrar a esperança matemática, certo? Que é uma média para essas variáveis. Então vocês vão pegar as probabilidades e os valores. Então, por exemplo, nessa variável aqui,
qual seria a esperança, né? É o 0 vezes 20,3 mais 1 vezes 45% mais 2 vezes 0,291 mais 3 vezes 0,056. Então isso aqui é a esperança de x. X, se não me falha a memória, o número de mulheres 1,2 mulher na comissão em média, né? A expectativa é essa. Então, para calcular o valor esperado de uma variável discreta, a gente precisa, né, dessa tabela. Aí, obviamente, que tem variáveis que você pode, por exemplo, se pegar uma variável discreta que assume valores nos números naturais, você pode definir um limite, né? Por exemplo, se você pegar uma variável que mede número de falhas, né? E aí você vai dizer 0 falhas, 1 falha, 2, 3, 4, aí você faz 5 ou mais. Porque vai chegar um ponto que o seu máximo já vai estar lá definido, né? Não vai ser um número infinito, embora que teoricamente possa ser, mas 5 ou mais já vai ter uma probabilidade baixa de ocorrência, entendeu? Então, nesses casos, aí faz sentido você traçar essa tabelinha colocando, né, as probabilidades e condensando uma probabilidade em um conjunto de valores que são superiores ou iguais a um certo número que já é grande o suficiente. Aí é importante destacar isso aqui para vocês. Então veja que a gente calcula a média usando as probabilidades e os valores possíveis, e a variância também usando a média, que a variância é a esperança do desvio quadrático em relação à média, certo? Então, para calcular a variância aqui, o que a gente precisa fazer? Precisa dos valores, que eu tenho aqui 0, 1, 2 ou 3, e precisa da média, que é 1,2, certo? Então, vamos calcular aqui os desvios. Os desvios agora. Vamos pegar para calcular a variância, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho a média, que é 1,2, certo? Então a média é 1,2. Eu vou chamar de E 1,2. Então é 1,2. Aí agora eu vou pegar o 0, o 1, o 2 e o 3 e vou fazer as diferenças, certo? 0 menos a média ao quadrado. Isso vai ter um peso. O peso vai ser essa probabilidade, 20,3. Então 0,23 vezes isso. Então a probabilidade desse desvio acontecer, desse desvio quadrático acontecer é de 20,3%. Mais, aí vai a outra possibilidade é o 1. Então vamos pegar o 1 menos a média. A média é o E. Aí qual a probabilidade disso acontecer? 45%. Então 0,45 vezes isso. Só que tem que elevar ao quadrado porque o desvio é quadrático. Mas, aí, qual o próximo desvio? 2 menos a média ao quadrado. Qual a probabilidade disso acontecer? É de 0,291 vezes isso. Mais, aí agora o último caso, o último desvio, 3 menos a média ao quadrado. Qual é a probabilidade? 0,001.
0,56 vezes isso aqui. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu ampliar aqui para vocês virem. Eu tenho 20,3% para esse desvio quadrático. 0 menos 1,2. 45% para esse segundo desvio. 1 menos 1,2 ao quadrado. 29,1% para o 2 menos 1,2 ao quadrado. E o 5,6% para o 3 menos 1,2 ao quadrado. Aí eu faço agora essa conta, e isso vai dar a variância, certo? A variância 0,67. A gente precisa tirar a raiz quadrada da variância para encontrar o desvio padrão. Então, SQRT da variância vai ser o desvio padrão. Então, V, pronto. Então, você tem aqui uma forma de formar essa comissão que vai, em média, compor com 1,2 mulher, né, no grupo, com um desvio padrão de 0,82. Ok? E aí você pode pensar assim, né, que a variância está na escala quadrática, o desvio padrão está na escala dos dados. Então, assim a gente fecha o conceito de média e variância quando se pensa numa variável aleatória discreta, certo? E aí os principais modelos que eu tenho aqui no material é o modelo Poisson, Bernoulli e binomial. São esses os três modelos que eu acho interessante que vocês deem uma olhada. Quais são as funções de massa de probabilidade? Então, quais são as probabilidades? Como são calculadas as probabilidades nesses modelos discretos? Porque esse modelo que eu apresentei aqui agora, ele é um modelo que eu criei aqui com um exemplo. Eu tracei essas probabilidades e saí deduzindo como calcular essa média, a variância. Mas existem modelos teóricos, por exemplo, o modelo Bernoulli, que é um modelo de sucesso e fracasso, que você já consegue deduzir as expressões da média e da variância, certo? Em termos dessas probabilidades envolvidas aí nos casos dessas variáveis. Então, os modelos são Bernoulli, binomial e Poisson. É importante vocês olharem isso. Então, observando agora as variáveis aleatórias contínuas, né? E aí essas sim vão estar definidas em conjuntos não enumeráveis. Nesse caso, a gente não vai poder contar, né? Não tem essa natureza contável no espaço amostral, né? Então, o conjunto dos números reais é um conjunto não enumerável. A gente não consegue contar, né, no sentido assim de ter esses números decimais aí que não permitem essa ideia de contagem, né? E aí, dentre as variáveis contínuas, o modelo mais conhecido é o modelo gaussiano, né, que é o modelo normal. E esse modelo normal, bem, qualquer variável aleatória contínua vai sempre envolver o conceito de função densidade de probabilidade. O que é uma função densidade de probabilidade? Então, vou definir aqui. Então, você tem uma variável contínua. Então, uma função densidade de probabilidade é uma função não negativa. Uma função cuja área abaixo da curva que ela tem o seu gráfico
é uma área unitária. E ela consegue calcular probabilidades, né, da variável assumir valores no intervalo de A a B, simplesmente por cálculo de uma integral, né? Uma probabilidade do x assumir um certo ponto é zero, certo? E a ideia aqui é justamente construir um modelo em que a gente tenha, por exemplo, aqui uma curva de densidade e eu consiga calcular probabilidades. Então, o A está aqui, o B está aqui. Qual a probabilidade da variável assumir valores no intervalo AB? É a área abaixo dessa curva, onde essa função aqui é a função de densidade de probabilidade, chamada FDP, função densidade de probabilidade. Então, nas variáveis discretas a gente chama função massa de probabilidade. E aqui a gente vai chamar a função densidade de probabilidade. Essa função aqui, ela vai assumir aqui uma forma, no caso aí da distribuição gaussiana, né? Que é uma forma bastante conhecida, tem um modelo uniforme também. E aí a fórmula dessa densidade no modelo normal é justamente essa expressão aqui. A função de x é 1 sobre raiz de 2π sigma. Aqui tem sigma ao quadrado, mas esse sigma ao quadrado pode ser simplificado aqui nessa raiz. Ele fica fora desse radical, né? Então vai ser 2π, raiz é 2π, né? Pode ser assim, sigma 2π aqui, por exemplo. Exponencial menos 1/2 vezes o x menos o μ, que é um parâmetro de locação, que nesse caso é o parâmetro de média, sobre o desvio padrão, que é um parâmetro de escala, certo? De dispersão aqui nesse caso, ao quadrado. É uma variável com suporte nos números reais, certo? Ou seja, todo número real vai poder ocorrer, né? Sendo uma variável aleatória gaussiana. E aí o gráfico, né, de uma curva de densidade como essa, uma função como essa aqui, vai seguir esse padrão. Uma curva de sino, certo? Onde você tem uma simetria, né, uma localização aqui, uma locação aqui, ó, no entorno da média. Essa locação aqui vai traçar essa simetria, né, dessa curva, rotacionando em torno desse eixo, ela coincide com o outro lado, né, e aí a curva normal, a curva gaussiana, ela tem esse padrão. Ela tem baixas ocorrências menores em valores extremos, certo? Então, nas regiões críticas, né, tanto por valores muito altos como por valores muito baixos, as probabilidades se reduzem. Mas isso não quer dizer que essas probabilidades são nulas, né? Essas regiões assim mais críticas, elas às vezes armazenam mais probabilidade, né, do que a gente espera. No caso do modelo gaussiano, a gente diz que é uma distribuição de caudas leves, porque essas regiões aqui de valores extremos, né, elas relativamente, né, apresentam uma probabilidade de ocorrência menor do que em outras variáveis aleatórias que têm uma ocorrência de valores extremos mais intensa. E aí o modelo gaussiano, ele permite, né, que a gente faça padronização da variável, simplesmente pela subtração da média e pela divisão do desvio padrão. Se a gente fizer isso, essa variável aqui que tem
uma distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma, ela vai passar a ter uma distribuição normal, a gente vai usar assim, normal, com média zero e desvio padrão unitário. Certo? Essa é a padronização da distribuição normal. Então, a variável padronizada permite que a gente faça essa associação, entre duas variáveis gaussianas e com isso a gente consiga fazer cálculos de probabilidades com maior facilidade, porque no caso aqui gaussiano, eu consigo converter uma densidade associada a uma variável μ sigma a uma densidade com uma média zero e um desvio padrão unitário, simplesmente subtraindo dos dados a média e dividindo tudo, o resultado da subtração com a média, pelo desvio padrão. Essa é a forma com que a gente vai fazer cálculos de probabilidade sempre que a gente usar a variável normal padrão. Certo? Então, se tiver um cálculo lá envolvendo uma variável normal, a gente vai fazer o cálculo da probabilidade, se x é menor ou igual que um certo z, o que a gente vai fazer? X menos o μ sobre o sigma. Essa probabilidade vai ser menor ou igual, isso vai ser equivalente à probabilidade de x menos o μ sobre o sigma ser menor ou igual que o z menos o μ sobre o sigma. Então, nesse caso aqui, eu posso trabalhar, certo, com a distribuição normal padrão, porque agora a probabilidade envolve uma normal 0,1. E aí a gente vai olhar aqui qual a probabilidade de uma normal 0,1 ser menor ou igual que esse zzinho menos o μ sobre o sigma. Então, como é que acontece isso na prática? Eu vou botar aqui a tabela para vocês virem. Então, vejam bem. Veja que aqui eu tenho uma curva gaussiana e eu tenho aqui também, o z, que é, por exemplo, o valor que eu tenho como referência. Então eu quero saber qual a probabilidade dessa normal ser menor ou igual que esse z. Mas eu estou numa normal padrão aqui, porque observe que o centro dela é zero. Aqui, a normal média é zero. Então, se eu consigo sair de uma normal μ sigma para uma normal 0,1, então aí o resultado vai ser obtido usando a tabela da normal. Bem, então vamos lá, um exemplo aqui, uma aplicação aqui da distribuição gaussiana, Então, como a gente pode utilizar aí da distribuição gaussiana para calcular probabilidades. Então, veja bem, seja x uma variável de gasto semanal, e você sabe que x tem uma distribuição normal com média 20 e variância 64. Daí então deseja-se calcular a probabilidade de que esse x esteja entre 16 e 22, esse gasto semanal. E aí o que a gente precisa fazer? Vamos observar aqui o seguinte, a probabilidade do x está entre 16 e 22 é a mesma coisa da variável padronizada, que é o x menos a média, dividido pelo desvio padrão, está entre 16 menos a média, que é 20, dividido pelo desvio padrão, que é 8. Desvio padrão, E está limitada superiormente
do 22 menos a média, que é 20, dividido pelo desvio padrão. Isso resulta na probabilidade, né, dessa variável estar entre 0,5 negativo e 0,25. Isso olhando aqui do ponto de vista aqui gráfico, eu tenho o centro aqui, que é o 0, o 0,25 aqui, vamos dizer aqui, e o 0,5 um pouquinho para cá, negativo. Na tabela da normal, todas as probabilidades são calculadas sempre à esquerda. E eu não tenho probabilidades para valores negativos, uma referência de valores negativos. Então, se eu quiser calcular aqui a área entre o 0,5 negativo e o 0,25, né, eu posso pegar essa área aqui, que eu estou achurando em vermelho, e subtrair dessa área que eu vou achurar em verde, que é a área que está à esquerda do 0,5 negativo. Esse seria... Só que essa área em verde, ela é equivalente a olhar o 0,5 aqui, positivo, e pegar a área à direita dele, certo? Então, eu preciso da área abaixo do 0,25, e essa área abaixo do 0,25 pode ser vista aqui na tabela, 0,25, que é 59,89, certo? E subtrair dessa área à direita do 0,5. Só que a área à direita do 0,5 é o complemento da área à esquerda do 0,5. E o 0,5, né, tá aqui. 0,5, 0. Então, a área à esquerda do 0,5, ela vai ser 69,15. Se a gente subtrair 1, eu vou ter 30,85. Certo? Então, 30,85 é essa área em verde aqui, que é equivalente à área aqui à esquerda do 0,5 negativo. Então, essa probabilidade, ela vai ser a probabilidade da variável ser menor que o 0,25. Essa probabilidade aqui é olhada na tabela, 0,25, que é 59,87. Então posso colocar aqui probabilidade do Z ser menor ou igual que o 0,25 menos a probabilidade do Z ser menor ou igual que o menos 0,5. Aí agora eu posso fazer a conta, né, correta aqui, né, 59,87 menos 30,85, 29,02.